12 anos depois, Cristiano Ronaldo está de regresso ao Manchester United. É a grande expectativa mundial para ver esta estreia de CR7 novamente com a camisola dos Red Devils. Cristiano volta assim ao clube que representou entre 2003 e 2009 118 golos em 292 jogos e foi com quem ganhou também a primeira bola de ouro em 2008. Ora, neste especial da Newman tenho o privilégio de contar com Luís Dias que foi coordenador dos infantis do Sporting até há bem pouco tempo, também durante 23 anos da formação do Sporting e responsável por formar jogadores como Cristiano Ronaldo. Lionel Pontes, treinador de futebol e que foi tutor do Cristiano Ronaldo, e o Rui Miguel Tovar, jornalista e autor de várias obras. Muito obrigado aos três pela vossa presença. Vamos tirar então aqui esta hora em que vamos antecipar essa grande estreia do Cristiano Ronaldo ao Manchester United. Lionel, começando por ti, precisamente, se ficaste surpreendido com este regresso de Cristiano ao United. Antes de mais, obrigado pelo convite, Rui. É um prazer estar aqui, poder partilhar este grupo de conversação e ao mesmo tempo falar de alguém tão especial como o Cristiano. Queria lhe dizer que, como encarregado de educação, foram 2 anos, mas como treinador foram muito mais. Portanto, é importante referir isto, que às vezes as pessoas esquecem-se. Ele foi só encarregado de educação. Não, eu fui treinador do Cristiano Ronaldo. Cristiano, claro. Né? E isto é importante estar dito. Sobre esta questão da vinda, foi uma felicidade enorme. Eu próprio fiquei feliz por ter voltado a Manchester United, porque eu também senti nele essa vontade. Era uma vontade que já andava a pairar no ar já há algumas semanas, apesar da comunicação social falar muito. Do City. Primeiro no PSG, depois no City. E acho que... Mas nunca acreditaste que ele fosse para o City? Não, era uma dúvida, naturalmente, que a comunicação social nos vai lançando informações sobre o dia-a-dia e havia fortes indicadores pela comunicação social que o City seria o caminho que ia seguir. Pessoalmente não era a coisa que mais me agradava, pelo aquilo que eu sei daquilo que é o contexto do City, o contexto do United e aquilo que é o Cristiano Ronaldo, mas o que eu senti foi a felicidade da decisão e, ao mesmo tempo, a tranquilidade com que ele está a viver esta nova fase, com muita emoção, muita expectativa, a querer continuar a fazer aquilo que mais gosta, num contexto onde eles queriam, é uma questão fundamental, que é o clube quer o jogador, o clube investe porque quer o jogador, e, ao mesmo tempo, o impacto que isso vai ter junto do clube, nos mais jovens jogadores, como também na Primeira Liga Inglesa. E este impacto, só ele é que o consegue provocar. Essa felicidade do Ronaldo já se notou também neste jogo da seleção frente à República da Irlanda. Os 2 golos que marca, enfim, o recorde absoluto de golos em seleções dos 111. Essa felicidade desta mudança, acreditas que também isto ficou estampado em campo e no Cristiano Ronaldo, não? Sim, apesar de não ter feito um jogo brilhante, mas os grandes jogadores não precisam fazer jogos brilhantes, têm que fazer jogos decisivos, e ele fez um jogo decisivo, e o estado de espírito com que ele estava no final era um pouco esse, não só por ter sido decisivo no jogo, por ter alcançado o número de golos e o recorde, que é um recorde incrível, e ao mesmo tempo sabendo do futuro que o espera, que é já ter tudo tratado com o Manchester United para poder iniciar uma nova aventura. E, portanto, eu acho que estava muito bem estampado no rosto dele, no final, na conferência de imprensa, a felicidade dos golos, do momento, do proporcionar aos portugueses uma alegria, porque este resultado tem um impacto enorme, porque estavam a perder, e ele, nos últimos minutos, quando muita gente já desesperava, onde também dentro de campo as decisões não eram as melhores, porque há uma ansiedade envolvida, não é? O público ansioso também ia passar a ansiedade para dentro, ele consegue resolver o jogo, isso é extraordinário, e ele manifestou isso no final, essa alegria de poder proporcionar aos portugueses esta vitória, mas ao mesmo tempo é uma alegria que tem a ver um pouco com a resolução de um assunto que estava nas entrelinhas da sua vida nas últimas semanas. Luís, o significado particular de ver Cristiano Ronaldo de regresso ao Manchester e também já agora aproveitando e acrescentando este recorde que bate na seleção nacional e nas seleções de todo o mundo. Muito obrigado pelo convite, antes de mais. É sempre um prazer estar a falar de futebol e, nomeadamente, daquele que é o expoente máximo do futebol, não só em Portugal, como a nível mundial, que é o Cristiano.
ter o privilégio de poder estar num painel a falar do Cristiano é sempre extraordinário para mim e muito emocional também esta parte de ver regressar o Cristiano a um local onde ele foi ainda menino, digamos assim, para se afirmar no futebol europeu, depois afirmou-se no futebol mundial e conseguiu a sua primeira bola de ouro, mas agora regressa com um patamar completamente diferente. Vai ser uma referência não só para os seus colegas de equipa, como também, como o Lionel disse bem, para a juventude. Os jovens precisam de referências. Referências que, para além daquilo que fazem dentro do campo, são referências fora do campo. O Cristiano não marca só uma geração por aquilo que faz dentro das quatro linhas. Nós temos vários exemplos do futebol atualmente de grandes praticantes, jogadores com um nível de rendimento extraordinário, mas que depois fora do campo não conseguem ser uma referência dentro daquilo que é um estilo de vida saudável, a capacidade do espírito de resiliência e a procura constante de treinar o pormenor. E isso é que eu acho que o Cristiano é completamente diferente e será sempre. E já descobri esses traços também do Cristiano enquanto jovem ou não? Sempre foi assim. O Cristiano sempre quis competir, desde o primeiro sprint em campo, dos iniciados. Eu tive o privilégio de ser treinador direto dele na época 98-99, enquanto ele era sub-14, e os treinos para ele eram um desafio constante. Quando não havia um desafio do treino, ele desafiava os próprios colegas, desde a ver quem chegava primeiro a uma determinada linha, fazer sprints, quem marcava mais gols no treino. Portanto, o Cristiano é alguém que se supera a ele próprio constantemente e que desafia os outros para o ajudarem também a chegar onde ele acha que pode chegar. E isso era um traço de personalidade que se começou a verificar logo desde muito cedo e que ele teve o mérito de nunca o perder. Porque é fácil quando chega a fama, quando chega o dinheiro, quando chega os mídias, a comunicação, é muito fácil resvalar para o lado do mediatismo e dos tiques daquilo que nós chamamos de vedetismo. E o Cristiano não é assim, nunca foi assim e continua a ter uma paixão e vê-lo a falar depois do jogo, depois de ter conquistado talvez dos poucos recordes que lhe faltavam, ele parece uma criança e quando ele viu o gol dele na televisão teve a reação normal de alguém que parece que fez um gol pela primeira vez. E portanto isso é que para mim é um traço de personalidade que o vai marcar a ele e a todos os jovens que podem conviver com ele e também, porque não dizê-lo, o campeonato inglês é o mais forte, na minha opinião, mas com a presença de um jogador desta qualidade fica ainda mais forte. Luís, enquanto coordenador dos infantis do Sporting, o que é que transmitia aos miúdos quando eles lhe falavam do Cristiano Ronaldo? O Luís dizia, olha, já tive o privilégio de treinar o Cristiano Ronaldo na vossa idade, não é? O que é que lhes transmitia? Uma das questões muito interessantes destes processos da formação de um jogador e quanto mais anos vão passando e estando eu estava do lado dentro de um clube e agora passando já há cerca de 2 anos do lado de fora do clube, em que consigo ver as coisas de uma forma muito mais racional, certo. Aquilo que nos deixa uma satisfação do nosso trabalho é que as pessoas depois recordam-nos e continuam-nos a procurar, não por nos ensinar o que é que eles têm que fazer dentro do campo, mas muito mais pelas decisões que se têm que tomar fora do campo. Quem é que acompanha, se faz sentido ter impacto mediático nas redes sociais, na comunicação social, se tem que resguardar, se tem que aparecer mais. Todas essas questões são questões que hoje em dia são tão ou mais importantes do que o treino também diário no campo. Portanto, é preciso treinar muito, é preciso uma grande dedicação, mas depois toda a envolvência, aquilo que acontecia no futebol profissional há uns anos atrás, atualmente transportou-se para jogadores de idades infantis e benjamins. E algumas delas, na minha opinião, não são benéficas para aquilo que deve ser o crescimento normal e tranquilo de um jovem jogador. E muitas vezes o exemplo que entendia, ou que lhe dava, para eles entenderem, era exatamente este. Atenção, que o Cristiano, à terça-feira, quando era iniciado, não tinha sequer campo para treinar e treinávamos na Quinta das Conchas. E não foi por isso
que ele não deixa de ser o jogador que é e ter o valor que tem. Portanto, não se agarrem aos fatores externos, ao campo, às bolas, ao míster, ao número da camisola, etc. Vão-se focar mais naquilo que é a vossa vontade intrínseca de realmente terem prazer em jogar e em treinar. E quem conseguir focar-se nesse prazer e nos fatores intrínsecos daquilo que depende apenas de si, vai ser mais feliz e, obviamente, vai aprender e crescer de uma forma muito mais saudável. Rui, é também muito também por isto e por outros fatores que o Ronaldo aparece como um dos nossos heróis do desporto em Portugal e na tua obra. Pergunto se faria sentido transformar isto no singular, enfim, depois daquilo que Cristiano tem alcançado. O nosso herói do desporto em Portugal, o que é que te parece? Sim, agora não, mas dá um tempo para cá e vou recomeçar e agradecer o convite e o convívio com duas figuras do universo sportinguista e do universo do Cristiano Ronaldo, que é muito importante, que de facto são essas pessoas que marcam a diferença desde pequenos até à formação completa de um atleta, de um jogador e de uma pessoa. E eu aprendi muito isso com o livro do Aurélio Pereira. De facto, são momentos muito importantes na carreira de qualquer ser humano. E o Ronaldo bebeu essa cultura toda para chegar a este patamar, que é um patamar de uma evolução crescente acima da média, porque há muitos jogadores, claro, que sobem, mas depois é normal que com uma certa idade depois estagnados, porque sim, não é? E o Cristiano, com este desafio do Manchester United, de facto, parece que ganhou um novo alento, porque Itália já não fazia parte, já não era um roteiro agradável, já se estava a tornar um fuitim até maçador, e então esta transferência e depois logo a seguir bater o recorde com dois golos nos últimos minutos, um foi no último minuto, o outro foram os 2 minutos, não me lembro bem, mas foi dois momentos épicos que nunca tinha para o Mundial, nunca um jogador tinha marcado 2 golos nos últimos minutos de um jogo para resolver o jogo. E as fases de qualificação existem desde 34, portanto são milhares de jogos e o Ronaldo é o primeiro. Isso é perturbador no bom sentido pensar nisso, de termos chegado a 2021 e ter sido um português, o Ronaldo, a fazer essa diferença com a Irlanda. E sim, faz sentido pensar no Ronaldo como jogador, como desportista exemplar em Portugal. Eu tenho o exemplo do meu pai, que sempre foi admirador do Eusébio, e que já em 2013 e 2014 já dava ao flanco, já dizia, não, o Ronaldo é melhor que o Eusébio, que é uma coisa muito, muito estranha para quem viveu o Eusébio sempre, ou para aquelas pessoas que vivem o Maradona de forma intensa. Se calhar não, muito poucos dizem que o Messi é melhor que o Maradona, porque há uma questão sentimental. E o Maradona mexe mais. Dos que dizes do Maradona, não é? Sim, eu sou, mas se formos práticos e analíticos, claro que o Messi já deu muito mais que o Maradona, portanto não, é mesmo só o coração a falar. E o meu pai nesse registro achei piada, porque ele vibrava imenso com o Cristiano Ronaldo, e lembro-me de ir passar imensas horas lá à casa dos meus pais, ver os jogos do Ronaldo já no início e depois, na continuação da carreira, sempre no United. Lembro-me daqueles sábados de manhã, os jogos às 11h30 ou ao meio-dia, e havia muito interesse genuíno em ver como é que ele iria suportar a Premier League, porque ele era muito novo. E é engraçado perceber que uma pessoa como o meu pai, que acompanhou o Eusébio, não sendo do Benfica, mas o meu pai não era do Benfica, mas admirava-o desportivamente, e que às tantas já dizia não. Já estava rendido. Já estava rendido, portanto isso para mim é o meu melhor momento quando me perguntam, eu penso nesse exemplo do meu pai, porque pronto, se ele deu imagino que toda a gente também terá de dar, porque é o passo mais lógico, é ver alguém que supere aquele que era conhecido como o King, não é? Mas afinal havia um lugar mais cimeiro, e esse é ocupado pelo Ronaldo. Rui, abordaste uma questão interessante que teve a ver com a ida do Ronaldo para a Juventus. Não ter sido, se calhar, ali, ou já não era nesta altura,
enfim, é um contexto apetecível e aprazível. A minha pergunta, e se calhar mais em tom provocatório, é: alguma vez terá sido? Nas 3 épocas que lá passou? Sim, eu sinceramente achava o desafio das Juventus um desafio monótono, porque a Juventus é uma equipa ganhadora, é uma equipa onde muita gente se destaca, porque de facto é um clube que tem todas as condições. Achava mais desafiante o futebol italiano. E ir para a Itália, para mim, era mais desafiante do que ir para a Juventus. E o Ronaldo provou, sobretudo na última época, em que conseguiu de facto superar uma barreira de golos que muito poucos jogadores, nem toda a história da Itália, conseguiram passar, e também falar de um campeonato onde figuravam as maiores figuras, sobretudo nos anos 80 e 90, como o Van Basten. O Van Basten nunca passou os 30 golos, o Ronaldo passou. Isso é interessante pensar nisso como prova de superação, mas nunca fiquei muito seduzido com essa transferência, tal como não estou seduzido Messi e PSG. Acho que é uma ligação que para mim não faz sentido. Não quero dizer, eu não sou daqueles que queria que o Messi ficasse sempre no Barcelona. Se o Messi quiser ir à vida dele, que vá. Mas sentes que há ali qualquer coisa que não bate certo. Sim, não é? sim. E o Ronaldo também achei. Pronto, mas eu também não sou um grande fã das Juventus, embora tenha muito respeito por aquelas Juventus do Del Piero, do Zidane, do Deschamps, Baggio, do Paulo também, Sousa, Baggio, Vialli, Ravanelli, pronto, e outras mais antigas. Gosto muito de espreitar essas equipas das Juventus. Agora, estas Juventus em si eram umas Juventus que eu, pronto, quando se assumiu essa relação, Ronaldo com os Juventus, pronto, tenho que ir os ombros, ok. Não é uma coisa que me faça... Como agora, se calhar, a ida para o Manchester, se calhar, aí já faz mais sentido. Eu ficaria na mesma se ele fosse para o City, por exemplo. Achava, e estou aqui de acordo com o Lionel, acharia tipo, isto não é do Ronaldo, não sei. Ele estará a ser empurrado para lá, eu não acredito que ele quer ir para lá. Portanto, quando ouvi a notícia do United, ok, agora parece que os astros se entenderam. Exatamente. Também tiveste a mesma, misters, tiveram a mesma sensação quando o Ronaldo saiu do Real Madrid para a Juventus. Transferência super mediática, falada, mas se calhar a sensação é diferente do que aquela que se calhar é comum a nós 4, que estamos aqui a falar sobre a ida do Ronaldo. Sim, para eu o fiquei United entusiasmado também. com a ideia de ele poder sair, porque é um novo desafio. Ele ganhou tudo o que tinha a ganhar no Real Madrid, precisava de um novo desafio. Itália, para mim, era um desafio difícil. Entendê-lo e para a Itália, principalmente numas defesas onde o sistema defensivo estão cada vez mais trabalhados. Eu lembro-me de ter formação com um treinador italiano que dizia que em Itália 80% é trabalho defensivo, 20% é ofensivo, mas virado à criatividade dos jogadores. Ou seja, o trabalho defensivo é tão forte que para o Ronaldo ia ser um desafio muito difícil. Mas a verdade é que ele superou. Mas a questão da Juventus não foi essa. Para mim, a questão da Juventus é que não se preparou para ter o melhor jogador do mundo. E esta é uma questão fundamental, é que quando tu recebes o melhor jogador do mundo, tu tens que preparar tudo para que esse jogador consiga se potenciar ao mais alto nível, não só individualmente, mas coletivamente. E nós chegamos ao final e vemos que ele foi o melhor marcador da Juventus, foi o jogador que jogou mais na Juventus e a Juventus não ganhou nada do ponto de vista coletivo. O que é que eu quero dizer com isto? Que a equipa não se preparou. A Juventus, enquanto clube, não se preparou para receber um jogador desta natureza. É como ter um Ferrari e não saber conduzir. Aliás, o Mourinho tem uma expressão há pouco tempo, diz: a Juventus um Ferrari e não soube conduzir este Ferrari. Portanto, a Juventus o que tinha que fazer era apetrechar o plantel de forma a para potenciar, dar acompanhamento e potenciar. não só também. potenciar aquilo que eram as características do Ronaldo e ao mesmo tempo lutar para títulos. E a verdade é que a Juventus não conseguiu fazê-lo. E esse para mim foi uma pedra no sapato naquilo que foi a estadia do Ronaldo em Itália. Ora, a chegada de Ronaldo à Inglaterra, mais de uma década depois, está a gerar uma euforia ainda maior do que já era esperado. CR7 já disse que está muito feliz por este regresso a casa e que espera muito, muito em breve estar novamente com os adeptos dos Red Devils. Imagino o Tiago Cardoso Pinto, enviado especial da Newman a Manchester, que esse também seja o anseio dos adeptos. Olá Lisboa, olá Rui, a Newman está em direto de Manchester para acompanhar o regresso de Cristiano Ronaldo ao Old Trafford e ao Manchester United. Não conseguimos acesso ao estádio, atenção que os bilhetes para este jogo chegaram a custar 2.900 libras no mercado paralelo e esgotaram num instante. Este confronto com o Newcastle é a primeira vez
que Ronaldo joga pela equipa do Manchester United após o regresso inesperado saído da Juventus. Comigo tenho 2 adeptos indefectíveis do Manchester United. Vou chamar o primeiro. Mustak, please. Thank you so much for this. We're live to Portugal. If you want to say something to the Portuguese Ronaldo fans. Thank you for giving us Ronaldo. First, in 2003 was it you came? 2003, and then now again. Obviously, we'd like a special message to give a special message to Ronaldo. Welcome back, welcome home. We'll say welcome home, and looking forward to having him back at Manchester. It's actually amazing because growing up, he was like our favourite player. My brothers, everyone. We just had all the Ronaldo T-shirts, and then we're seeing him in the Real Madrid, and he's breaking all the records. Juventus, as everyone says, he was quite slow. Maybe like Juventus, he didn't hit, but the numbers were still crazy. Lukaku, he beat Lukaku's record. Like our top goal scorer in. Let me just translate this no quickly. O Mustak está super contente, claro, com o regresso de Cristiano Ronaldo. Deixa a mensagem para os portugueses. Obrigado por nos terem dado Cristiano Ronaldo. E este regresso após 2003. Estava depois a falar dos recordes individuais que Cristiano Ronaldo bateu ao longo da sua carreira, tanto no Manchester, depois no Real Madrid, em seguida na Juventus, batendo inclusive o recorde de Lukaku. What would you expect of this first season with Ronaldo back in Manchester? Expect him just to keep scoring. Yeah, just maintain his records. This guy, he's broken all the goal scoring records. People think he's going to slow down in the Premier League. Firstly, he's done it before. He's done it on international level. He's just that's what we expect from him now. Just goals. He's changed his game. He's not the skillful player that you used to see back in the old days when he was a lot younger, at 21 years of age. Now it's all about just goals. Right place at the right time. We saw Cavani do it. We saw Ibrahimovic do it. He came out 35, 36 from where did he come from? From PSG, we did get from PSG or something, but yeah, he just came and he's breaking he was scoring as well. Everyone expected him not to score because he was so old, he doesn't have the legs, but this is just Ronaldo. So if they can do it, why can't he? Mustak, como adepto, obviamente espera muitos gols de Ronaldo nesta época. Ele que agora é um jogador mais maduro, mais evoluído, depois de ter passado por 2 grandes equipas de âmbito mundial, como o Real Madrid e a Juventus. Comigo tenho também o irmão de Mustak, Jayed. Finalmente. We were talking earlier about your expectations of Ronaldo. Do you think he's a different player now, or? In terms of what he brings to the team, he's a different player. Because obviously, when he first started at Man United, he was more of a winger. More of like a showboating player, everyone who gets like a player who gets the crowd off their seat. Obviously now he's more of a target man, a goal scorer, someone who like we look to cross the ball into the box, header, goal here, there. So we look to him as more of like a goal scorer for us now, something that the club needed for a long time. We've been stuck with like playing Martial as a number 9 for so long, and I think finally now we've got nearly the perfect man to play up top. People obviously, like my brother was saying before, Ronaldo maybe deteriorating, slowing down, but I don't think he's slowing down. I think he's just getting better and better as each year comes. Aqui uma opinião contraditória em relação ao irmão, que acha que Ronaldo está a desacelerar. Já pensa que Ronaldo está cada vez melhor e está agora num novo pico de forma. As expectativas para esta época são altas, são que Ronaldo marque o máximo de gols possível e volte a trazer ao Manchester uma aura que o Manchester perdeu há algum tempo. Eu devolvo a ligação para Lisboa e para os 4 magníficos que estão no estúdio da Newman. Até já! Tiago Cardoso Pinto, enviado da Newman a Manchester, e para este regresso de Cristiano Ronaldo, onde vai acompanhando estas horas que faltam para essa estreia oficial no desafio frente ao Newcastle. Falavas, Rui, há pouco desses sábados de manhã em casa dos teus pais a ver o United. Ainda te recordas como se fosse hoje da estreia do Ronaldo aos 18 anos, quando vimos ao United? Recordo-me, não estava na casa dos meus pais, estava num casamento em Miranda do Douro, lá em cima. E recordo que também foi o dia de um Académica 1, Sporting 2,
o Beto marcou no último minuto. Lembro-me disso, primeira jornada do Primeira campeonato. jornada, Primeira exatamente. jornada, lembro perfeitamente. E lembro-me da estreia, lembro-me de estar, o casamento foi, nós chegámos atrasados ao casamento porque fomos de Lisboa para lá. Chegámos no fim do casamento, na altura do lançamento do arroz, e na altura das fotografias fomos para uma tasca ver o Manchester Bolton. O Ronaldo ainda não tinha entrado, e então pedimos um prato de caracóis, isto em agosto, não é? Um prato de caracóis a ver numa tasca, uma tela gigante mesmo, quase maior que a tasca. E nós a comer caracóis e a ver o Ronaldo entrar e a curiosidade é que no banco do Bolton estava o Jardel. Portanto, havia essa curiosidade. Dois jogadores que tinham estado no Sporting há pouco tempo, na época anterior, a conviver, estavam agora na Premier League. Um não entrou, o Jardel. O Ronaldo entrou e deu logo espetáculo. Encheu a tela. Encheu a tela, nem Está a mais. ver, não é? Mas da experiência, e isto agora também é mais jornalístico do que tem um aspecto jornalístico. Lembro perfeitamente do único hat-trick dele, que foi com o Newcastle, precisamente, o adversário. E eu lembro-me que esse jogo, se não me engano, não foi ao meio-dia, às 3. E o jornal já estava... as reuniões de jornal de Record costumavam ser às 3 da tarde, portanto aquilo foi um sábado, e estava definido que o futebol internacional, onde eu estava inserido, eu era o editor naquele dia, o futebol internacional iria ter 4 páginas, ok? Só que entretanto o Ronaldo marcou 3 golos em Inglaterra, portanto era um fenómeno, não é? E eu fui chatear, e foi mesmo isso, fui chatear a chefia do jornal a dizer que não podia ter uma abertura de uma página para o Ronaldo, isso não cabe lá nada, né? Cabe uma foto e um texto de 1000 caracteres, não pode ser. Não faz sentido, E claro. então insisti para que fosse centrais, porque são a cores, porque há espaço para poder explanar uma série de ações, de apontamentos, porque não foram só 3 golos, é preciso, quando vemos o jogo inteiro, também temos aquela sensação de que tivemos naquele jogo, então gostamos de escrever. E as centrais daquele dia, não sei, era um treino de alguém, ou do Porto, ou do Benfica, portanto, não tinha cabimento. E lembro-me de estar a esgrimir argumentos com os editores. E pensar, portanto, isso foi em 2007 ou 2008, pensar que 12 anos depois, essa luta já não existe. Já nem havia argumentário possível. já não havia argumentário. Claro. Aliás, bastava o Ronaldo marcar 2 golos, era automático, mas é para explicar como é que o futebol internacional, também através do Ronaldo, evoluiu nos jornais. Porque antes os portugueses lá fora eram alguns, havia de facto muitos que faziam uma figura imensa, como o Rui Costa, o Figo no Barcelona, mas o Ronaldo, ao marcar esses 3 golos, mudou um pouco a face do jornalismo, tanto que assim é que muitos diretores, a partir daí, começaram a apostar no Benfica, no Sporting, no Porto e no Real Madrid, porque estava o Ronaldo e o Mourinho, ou no Benfica, no Porto e nas Juventus, porque de facto o Ronaldo arrasta uma multidão e porque faz sempre coisas boas nos jogos, coisas que é importante referir e que sejam notícia, não que esteja na página 42, mas sim nas centrais, onde tudo claro. vale a pena, porque uma pessoa quando abre aquilo fica e lê, é muito melhor do que um dia-a-dia de um clube. E então essa é a minha memória, e quando tu há bocado disseste que era o Newcastle, eu até juntei as peças desse, foi com o Newcastle o único hat-trick, e agora vamos pensar, o hat-trick, o Ronaldo já tem, não sei quantos hat-tricks é que tem, mas vai seguramente mais de 50. Quando saiu do Manchester, em 2009, tinha só um. Isto é, Que era esse, que era incrível, esse. Portanto, incrível, imaginem a evolução em 11 anos. Ora, eu também me recordo, Luís, e também imagino que se deva recordar, quando foi a apresentação do Ronaldo ao lado do Cleberson, que na altura era para ser o Cleberson a estrela, não é? Que tinha marcado a Inglaterra no Mundial, que deu nos quartos de final, e pronto, e o Ronaldo ao lado, era um miúdo que vinha de Portugal, do Sporting, e Que aqui já o conhecíamos, mas de facto a Inglaterra não tinha a expressão, porque ele tinha feito aqui alguns golos, poucos, e fez de facto aquele jogo de apresentação contra o Manchester, e assim foi fantástico, e eu tive a oportunidade de o ver ao vivo e junto no corredor onde ele estava a desfazer a defesa do Manchester, e assisti até com um familiar meu que me dizia: Luís, eu já vejo mais velho, já vejo futebol há muitos anos, nunca vi nada disto, e portanto
ele chegar à Inglaterra, para nós já era conhecido, mas tinha um caminho longo a percorrer naquilo que seria a sua afirmação. Eu tenho uma história muito curiosa, que no dia da estreia dele, eu estava ao serviço do Sporting enquanto membro da equipa técnica, em Bragança, num torneio em Bragança, onde, por coincidência, estava presente também vários clubes de grande nome europeu, não é? Paris Saint-Germain, mas também estava o Manchester United. E o treinador do Manchester United era o Mr. Francisco Filho, brasileiro, que tinha sido recrutado pelo Carlos Queiroz para o Manchester e que iria ser o tutor, e foi o tutor, e quem foi acolher depois o Cristiano durante os primeiros tempos de Manchester, enquanto treinador, até pela língua, para o aculturar. Mas nesse fim de semana não estava em Manchester e foi fazer o torneio de juvenis a Bragança. E então vimos a estreia em conjunto, nós do Sporting, com os treinadores do Manchester. E quando ele entra com um brinco tapado por um tape e tínhamos estado até a conversar sobre essa situação. Francisco Filho tinha uma longa experiência em Clairefontaine, na formação de Trezeguet, Zidane, etc. E ele dizia antes, já vi melhor que o Zidane, já vi melhor que o Trezeguet, e não chegaram lá, porque depois o que conta a partir de certa altura é daqui para cima, não é daqui para baixo, e portanto nós tínhamos essa noção também. E ele diz-nos esta expressão, quando ele entra, está tudo o foco, ele está ali, o treinador adjunto a agarrá-lo para ele não entrar, e ele diz, está a ver aquilo ali que ele tem ali? Na próxima semana, quando você vir o Cristiano entrar, já não vai lá estar. E o que é certo é que o Cristiano passou a jogar sem o brinco. E portanto, temos esta noção de que essa pessoa estava, digamos que, mandatado para acolher o Cristiano, não só porque falava português, era brasileiro, falava português e já estava em Manchester há mais tempo, mas que iria tratar também aquilo que falámos há pouco, de tudo o que era fora das quatro linhas. A imagem, a apresentação, como é que ele tinha que se comportar, etc. E isso é de extrema importância num jovem com aquela idade, cheio de sonhos, queria muito mostrar, mas que tinha que ser ali balizado em determinados comportamentos. E, portanto, eu tive a felicidade de assistir à estreia dele ao lado de pessoas do Manchester United e ao lado da pessoa que depois foi trabalhar com o Cristiano e acompanhar. E, de facto, foi uma coincidência muito feliz e nós passámos histórias. Nós tínhamos uma academia, já agora para rematar, nós estávamos a trabalhar na Academia Sporting, que era nova, era a única no país, e ele tinha 20 anos de Academia de França e de Manchester também. Portanto, nós bebemos ali um conjunto de informação e de experiências, uma riqueza fantástica nesse torneio. O torneio em si, para mim, foi o menos importante depois de ter contacto com estas pessoas e compreendo hoje, quando chega a algum sítio e as pessoas também querem saber e como é que foi isto e como é que foi aquilo, porque de facto é assim que nós conseguimos evoluir, é passar a nossa experiência, o nosso conhecimento de geração em geração para que os novos possam fazer melhor do que nós. Luís, fico consigo ainda porque, e voltando ao Kleberson, numa entrevista que ele deu à ESPN, ele recordou curiosamente essa apresentação, até disse que se calhar foi a primeira e última vez que o Ronaldo ficou em segundo plano, não é? numa apresentação, mas ele confessou que logo no primeiro dia tinha tirado a pinta ao Ronaldo, foi assim que ele disse, não é? Pergunto-lhe se consigo também foi o mesmo. Enfim, na primeira vez, o primeiro treino que teve com o Madeirense, com o Ronaldo, Sim, se também tirou a pinta de craque. Eu já acompanhava, portanto, eu fazia parte dos quadros do Sporting, ele estava nos infantis, eu estava a acompanhar o Sporting, portanto já o conhecia a ver os treinos dos infantis, ele a jogar, etc. Quando o apanhei como treinador, ele chegou mais tarde, a equipa já começava a pré-época, Campeonato Nacional de Iniciados, mas o Cristiano foi à Madeira e acabou por regressar mais tarde para estar mais tempo com a família. Então, quando chega, vai ter que integrar um grupo de jogadores sub-15, ele era sub-14, e aquele tinha que fazer pela vida para conquistar um espaço dentro dessa equipa de sub-15. E aquilo que se percebe é que, de facto, um jogador, quando tem qualidade e, sobretudo, tem caráter, mesmo quando são jovens, conseguem fazer esse clique logo nos primeiros instantes. Portanto, mais do que falar ou transmitir alguma coisa aos seus colegas, aquilo que ele chegou lá e se percebeu claramente é que ele, qualquer exercício que possa ter algum pouquinho de competição, ele queria ganhar. E quando não ganhava, revela que fica frustrado por não ter ganho o sprint, o chegar à bola, o marcar o golo, etc. Por último,
Para os outros, quando se terminava o treino, era a hora certa, estavam cansados, queriam voltar para o balneário. Certo. E para o Cristiano o treino era sempre curto. Quando se terminava o treino, "Bicha, já acabou, não jogamos nada." Portanto, mas isto desde sub-14 que ele é assim, ou seja, para este tipo de jogadores, nós fazemos 1h30 de treino, terminamos e ele diz, para mim não foi nada, isto é pouco, já acabou o treino. E confrontam os treinadores às vezes nesse aspecto. E portanto eu vi isso sempre no Cristiano como algo de positivo, alguém que queria mais. E nós brincávamos, calma, muita água mata a planta, amanhã também é dia, amanhã voltamos a treinar, mas para ele, se o treino tivesse 3 horas, 5 horas... Tranquilo, isso, melhor ainda. Treinar Ainda, e jogar. Portanto, isso ele revelava desde pelo menos no sub-14, quando eu fui treinador, já revelava isso. Lionel, eu também me recordo de uma entrevista, não tem muito tempo, em que tu dizias que um dos aspectos fundamentais do Ronaldo, e que também vos fez trazer para o Sporting, a tal malandrice, enfim, para além de todas as componentes técnicas, o ter a malandrice em jogo, ter a malandrice em campo. Acreditas que isso tem sido também um fator fundamental ao longo da carreira do Ronaldo, ou pelo menos nos primeiros tempos no United, para se ir destacando e integrar aqui um ambiente difícil como a Premier League, como o Rui aqui referiu há pouco? Eu acho que aquilo que nós somos é fruto das nossas experiências, daquilo que vivemos no passado, enquanto crianças, num processo de crescimento. E ele, antes de vir para o Sporting, já jogava com os mais velhos, em futebol de rua. E antes de vir para o Sporting, jogou no Andorinha, depois o Andorinha observou, e o padrinho estava no Nacional, tinha sido jogador, e estava como dirigente, e levou para o Nacional da Madeira. Mas nos torneios de verão, que na Madeira havia sempre torneios de futebol 5. E na rua dele, que eu lembro-me da rua dele, e era uma rua que eles punham 4 pedras e jogavam a bola, ele já jogava com os mais velhos. Ele já tem aquela ratice de jogar com os mais velhos, porque os mais velhos confiavam nele enquanto qualidade técnica. E mesmo franzino, porque ele com 12 anos havia miúdos mais fortes fisicamente do que ele. O Fábio Ferreira, por exemplo, veio na mesma altura, estava um bocadinho mais acelerado do ponto de vista do salto pubertário, era um pouco maior. O João Oliveira, que também foi jogador dele, era maior. Havia 4 ou 5 jogadores que eram maior do que ele. Ele era pequenino. A minha mãe, ele veio a casa, a minha mãe dizia, como é que vai ser jogador de futebol? Assim, mas se tudo correr bem, vai ser um craque. Ele era realmente franzino, agora tinha um olho muito grande. E era irreverente. E era irreverente de que forma? Primeiro porque queria ter a bola só para ele. Quando me disseram isso na Madeira, porque eu na Madeira não o vi jogar, e só ouvia dar toques na bola. Ou seja, eles apresentaram, ele estava lá na bancada do campo do Câmara de Lobos, e nós estávamos com uma equipa de escolinhas. Nós estávamos à espera que ele jogasse. Só que o torneio era para um ano mais novo, e ele era um ano mais velho. E já não jogou no torneio, e eu fui lá de propósito para vê-lo, porque a equipa, o treinador das escolinhas era o César Nascimento. E o Sorel disse, não, tu és madeirense, tu vais lá ver o rapaz jogar. Aí eu fui para vê-lo jogar, mas eu assim, como é que eu vejo o rapaz jogar? Chamei-o, ele veio, ele estava lá com o padrinho e mais um senhor, vem para aqui vou-te apresentar aos jogadores de Sporting. Então o Paim, a equipa do Paim, o Gravata, o Daniel Carriço provavelmente, apresentei-o e dei-me a bola para eles brincarem, eles todos à volta dele, os miúdos tinham 10 anos, ele já com 11. Bem, e ele começava a dar toques na bola. E tu vês logo, bem, espera aí, isto é qualquer coisa diferente. E a querer mostrar aos outros. Depois passava a bola, dava uns toques, andava onde o Paim a fazer os números dele, os outros a fazer os números dele, aquela relação com a bola. Eu aí comecei a ver, mas isso aí é outra coisa. Comecei a falar com os meus colegas, que eu tinha muita gente conhecida na Madeira, do futebol. Como é que ele é? Não passa a bola a ninguém. É um foção, que era a expressão. Sim. Depois quando não ganha, fica irritado. Depois grita com os colegas. Mas depois faz golos e parte-os todo. Às vezes é capaz de agarrar a bola lá atrás, porque isto era no fundo, havia uma fase da construção do jogo que os melhores jogadores iam buscar a bola lá atrás e até perder, não passava a bola a ninguém. Até perder. Então, e ele fazia isso. Eles foram-me contando isto, e a reverência dele, e depois ele virava-se para os outros quando as coisas não corriam bem, mesmo miúdo, tinha personalidade vincada, ou seja, às vezes confunde-se a teimosia com a personalidade vincada. Tinha uma personalidade vincada, e isto eram tudo características importantes para o alto nível. E de certa forma, toda esta informação foi importante para passar ao Sr. Aurélio e dizer assim, Sr. Aurélio, trate disto do mais rápido possível, porque já há muita gente aqui à volta dele, e este é o momento certo para levá-lo, porque se não conseguimos levá-lo, vamos perdê-lo.
E este foi o processo de... É por isso que o Sr. Aurélio se atravessou no meio. Ou seja, e estas características todas foram características importantes de alguma irreverência. E essa irreverência tornou-se em resiliência na vida. De ser melhor, de cobrar dos colegas que não fazem bem as coisas, do timing certo. E é uma das características que ele evidenciou com 12 anos que eu nunca vi em miúdo nenhum. Havia miúdos educados, havia miúdos competitivos, havia miúdos com uma qualidade técnica espetacular, havia miúdos de grupo. Ele tinha uma coisa que nenhum deles tinha, que é o conhecimento do corpo. Automático. Ninguém lhe ensinou. Ele achava que batendo a bola de determinada forma dava aquele efeito na bola. E ia lá pôr a bola no sítio certo. Ele dizia, trava o remate, já chuta à meio da bola. No ténis de mesa, ele dizia, mister, não ponha a raquete dessa forma, porque o efeito que a bola vem, se der desta forma, vai dar o outro efeito. Ele tinha a noção do próprio corpo. E isto não havia miúdo nenhum que tivesse esta maturidade. E ele tinha. E essa competência, que é uma competência que não se ensina, que se tem cá dentro, Claro. ele foi a desenvolvendo ao longo do tempo. Por isso treinava sozinho e sabia como é que... E via os outros fazer e fazia igual. Todo este conjunto de características fez-o tornar-te nesta figura ímpar do futebol mundial. Sim, Só Luís. acrescentar aqui um toquezinho. Foi o primeiro jogador que eu vi em que nos pelados a treinar livres, os outros uns queriam a bola um bocadinho no monte, fazia-se um montinho para meter a bola mais alta, outros alisavam. Não tinham força. E ele escolhia o pipo. Ele olhava para a bola e via onde é que era o pipo e punha o pipo do lado onde batia a bola, porque na zona do pipo a bola era mais dura e ele conseguia dar um efeito diferente na bola. Foi o primeiro jogador que eu via fazer isso e ele fazia isto com 14 anos. Incrível, de facto. Daqui a pouco também já vamos falar sobre a importância de Aurélio Pereira. Enfim, toda esta história que estamos aqui a contar à volta do Ronaldo. Para já se confirmou que Ronaldo vai vestir a camisola 7 do Manchester United, cortesia de Cavani, e que Ronaldo já agradeceu por via das redes sociais, considerando a atitude do uruguaio como um incrível gesto. Resta saber, Tiago Cardoso Pinto, como está a loucura a Manchester, à volta da camisola de CR7. Olá, Rui, estamos de novo em direto de Manchester, no dia da apresentação de Ronaldo como jogador. Comigo tenho um português que não partilha propriamente da opinião generalizada de que Cristiano Ronaldo deveria voltar ao Manchester United, não é verdade? É verdade, sim, senhor. Então explique-nos lá porquê. Porque ele tinha talvez uma proposta melhor no Manchester City. No Manchester City. Yeah. Mas pronto, independentemente de tudo, o Cristiano Ronaldo, para mim, é o melhor jogador do mundo. Sempre foi e será. Conheci Eusébio, conheci Coluna, conheci Pelé a jogarem a bola, mas o Ronaldo é fantástico. Como Ronaldo não há outro. Não há. Em princípio não há. E o que é que espera agora desta nova temporada de Ronaldo no Manchester United? Será que ele vai quebrar mais recordes? Espero bem que sim. Que sim, porque eu gosto de Cristiano. Sei onde nasceu, conheço a terra onde nasceu, na Madeira. Eu não sou madeirense, sou moçambicano. Eu sou moçambicano. Sou benfiquista, ferrenho. Ele, infelizmente, foi para o Sporting, depois veio para aqui. Pronto. Mas, como futebolista, é o melhor do mundo. Já está. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. E pronto, é a opinião de um português Manuel Maria da Silva. Manuel Maria da Silva, Yeah. um português residente aqui em Inglaterra, que não partilha da opinião generalizada de que, afinal, Cristiano Ronaldo deve voltar ao clube que o tornou uma estrela mundial. Exato. Rui, de volta para ti. Tiago Cardoso Pinto, enviado da Newman a Manchester, a poucas horas desta estreia de Cristiano Ronaldo no Manchester United, nova estreia, diria, ao fim de tantos anos, tal como aconteceu em 2003, mas agora num outro contexto, numa outra loucura e com todo o mundo de olhos postos neste regresso de Cristiano Ronaldo a Manchester. Rui, escreveste um dia no livro Dicionário Sentimental de Futebol que Alex Ferguson tem olho para os jogadores e nem precisa de scouts. Foi esta mesma expressão que usaste. É ele que, a partir do seu escritório, vê Ryan Giggs num jogo sub-15 e o quer contratar. Ele que não quer sair de Lisboa sem estar tudo apalavrado com o Sporting por Cristiano Ronaldo. E também insiste na contratação do atual treinador, o Solskjaer, na altura, um desconhecido do molde. Comparando isto que dizes sobre Alex Ferguson e depois olhando para a obra de vida de Aurélio Pereira, o Ver para Crer, da tua autoria, quais é que são as principais diferenças aqui? Ou há semelhanças nesta capacidade de olhar e detectar? Sim, há semelhanças.
Sim, acredito que sim. Aquilo que eu percebi através das conversas, muitas horas de conversa que tive com o Aurélio, eu conhecia o Aurélio muito ao de leve. O livro permitiu-me conhecê-lo de uma forma muito mais profunda, e é espantoso tudo o que ele conseguiu, não só as proezas dele ver o jogador pelo canto do olho, às vezes, e para mim o melhor exemplo que me lembro agora de repente é o do Quaresma. Ele quando foi ter com o Quaresma, foi ter com o Quaresma mais velho, com o irmão mais velho, o Alfredo. E de repente pelo canto do olho viu alguém dar toques e perguntou: e aquele miúdo quem é? Aquele é o meu irmão. Então bora, vamos os dois para o Sporting. E isso para mim, essa história é o mais fascinante. Há uma outra que é a descoberta do cadete em Santarém. Sim. Era um fim de semana romântico com a mulher e um casal amigo. Pararam para beber um café e perceberam que a Académica de Santarém ia jogar. Pediram autorização às esposas para 15 minutos de bola, e nesses 15 minutos o Aurélio detectou o cadete. Isto tudo são pormenores que a mim me escapam. Não consigo fazer isso, não tenho essa capacidade. E acho inacreditável como é que alguém pode mudar a vida de uma pessoa, porque o Aurélio, ao fazer isto com o cadete, ao fazer isto com o Quaresma, mudou a vida do Quaresma, da família do Quaresma, mudou a vida do cadete e da sua família, com a ajuda do Lionel, mudou a vida do Cristiano, ao ponto de a própria Madeira, porque o nome do aeroporto era Aeroporto Cristiano Ronaldo. Portanto, tudo isto começou muito atrás e começou com o olho vivo. Devia ter uma porcentagem para essa decisão. Exatamente. Do nome do aeroporto. Exatamente, do aeroporto também. Exatamente. Mas isto para mim é que é notável como é que de facto a vida de uma pessoa pode mudar num segundo, num instante. E se for por cortesia de outra pessoa, mais grandioso é. E este lado humano, tanto do Lionel, que o viu na Madeira, como do Aurélio, que se atravessou, como disse o Lionel, isto tudo revela uma mente muito à frente. Da mesma forma que o Luís estava a falar do Ronaldo pôr o pipo, e perceber que antes de todos os miúdos que era assim que se devia bater a bola, o Aurélio também conseguiu perceber antes de tempo uma série de fenómenos. Uns deram, outros não deram, mas todos eles mudaram a sua vida à conta do Aurélio. Isso é extraordinário. Pensar que eram pessoas com poucas posses, muitos eram muito pobres, viviam esquecidos, se calhar, porque nasceram assim, e de repente são o que são. Isto não dá um livro, dá um filme até, não é? Porque é notável como é que se pode mudar a vida de uma pessoa. E nesse aspecto, a vida do olheiro e do scout, seja Ferguson, que mudou a vida do Guinness e mudou a vida do Sol, que o Sol que já era adulto e herói de Manchester, mas tornou-se ainda mais herói ao ser o treinador de uma equipa que não estava assim tão bem, de facto, conseguiu mudá-la. Isto tudo vem de cérebros muito à frente e vem de pessoas que têm outro tipo de carisma. Tem muito a ver com isso também, com essa questão do carisma. Para mim tem. Isto também remete-me para esta capacidade de Aurélio Pereira de ver pelo canto do olho. Isto é algo que ele também vos ensinasse, como é que se fazia, era algo que se trabalhasse, claro que vem, se calhar praticamente inato, mas a minha curiosidade é essa, ele ensinava-vos a ter essa capacidade de detectar. Eu pessoalmente vejo-me como um grande aprendiz daquilo que era o Sr. Aurélio na sua vivência diária de observação de treinos e jogos. E acho que fiquei com esse vício. O Sr. Aurélio era viciado em ver treinos e jogos da formação e eu também acabei por, durante os últimos tempos no Sporting, passar talvez 10 horas por dia, muitas vezes ao sábado,
via 10, 12 jogos por dia, não via o jogo completo, mas acabava por passar pelos campos e ver as equipas dos vários escalões. E isso chega a um ponto que já não é uma profissão, é um modo de vida. E o Sr. Aurélio era assim. E, portanto, passava-nos nos almoços, nas nossas reuniões, estava sempre a tentar passar informação e pequenas dicas que, de facto, fazem toda a diferença. E concordo com o Rui quando disse que o Sr. Aurélio conseguiu ver, em determinada altura, um bocadinho antes dos outros. Esta situação do Cristiano deu certo, mas veio da Madeira, determinado de ser isto, quando o Sr. Aurélio atravessou-se por ele. Eu depois, mais tarde, pelas funções profissionais que tinha, também tive que me atravessar por alguns. E isto pode parecer fácil, mas não é fácil, porque nós não temos certeza absolutamente nenhuma que aquilo vai dar certo. Temos é que fazer tudo para que dê certo. E ao fazer tudo para que dê certo, vamos colocar em causa até determinados princípios que nós defendemos na nossa vida, como, por exemplo, desenraizar um jovem da sua família. O Cristiano é o que é, porque, de facto, o sucesso desportivo sobrepõe-se à ausência familiar. Portanto, ele não teve a adolescência ao lado da mãe e das irmãs e do irmão mais velho. Conversas de irmãos, conversas de amigos que ele deveria ter tido em determinada altura da sua vida, ele não teve essas pessoas por perto. Só que teve outras pessoas, os treinadores, os amigos, as mães dos colegas de equipa, etc., portanto, que faziam ali um bocadinho, atenuavam um bocadinho a ausência da Dona Dolores, mas nunca vai ser igual. Portanto, vai ficar sempre ali um vazio por preencher durante aquele crescimento. E depois disso acontecer, e eu sabendo isso, quando também tive que atravessar por outros, sei que estou a fazer bem por um lado, mas vou estar a contribuir para haver um vazio naquele coração o resto da vida. Certo. E isto é difícil, mas o sucesso desportivo acaba depois por, e o miúdo conseguir perceber que está a conquistar aquilo que é o seu sonho, vai pôr uma tampa em cima de todo aquele fervilhão de emoções da adolescência e do crescimento enquanto jovem. E, portanto, essa parte, se hoje é difícil fazê-lo, quando o Sr. Aurélio fez, foi uma pedrada muito à frente no seu tempo. E aí o Sr. Aurélio, um mestre, nessa visão que teve em fazer coisas diferentes com determinados jogadores. E foi também um bocadinho dessa visão que levaste quando fizeste essa viagem à Madeira, da observação, não vendo o Ronaldo jogar, mas a dar toques, foi um pouco também daquilo que Aurélio Pereira te transmitia. Eu tenho uma história breve e rápida sobre aquele que é o vício de ver jogos. Eu vivia em Oeiras, no último andar, e todas as manhãs eu gostava de beber café, quando me acordava, a ver os miúdos jogar da primária. E punha-me ali a ver, e é o hábito de ver quem é que é o melhor. Qual é o miúdo de melhor qualidade ali. E à medida que o tempo foi passando, fui vendo sempre o mesmo, que era aquele que se evidenciava, e esse miúdo foi para o Sporting, na altura. Na altura, eu fui à escola, falei com o professor, falei com os pais, e acabei por levar esse miúdo para o Sporting. Naquele grupo de miúdos, era o miúdo que tinha mais talento ali. Ou seja, para dizer o quê? Que em qualquer sítio onde vá, há um jogo de futebol de miúdos, mais graúdos, a gente para o carro para ver um bocadinho. São 10 minutos, são 15 minutos. E isto parece que ficou enraizado, porque no fundo é a nossa atividade. A nossa atividade, ele não nos ensinava diretamente, mas pelo exemplo fui passando um conjunto de coisas, porque aí não tenho dúvidas. Aliás, ao lado dele estamos sempre a aprender. Até a última viagem fui com ele, há um mês atrás, fomos almoçar a Lourinhã, e ele veio connosco, e ele teve uma expressão que eu já o conheço há 30 anos e nunca tinha ouvido. Dizia-lhe assim: tu dentro da área, se houveres dentro da área, bola dentro da área, faz golo. E depois pensas nas outras possibilidades. E é uma expressão tão básica e simples, mas que vindo dele e a forma como a diz, é uma aprendizagem constante. E ele transmitia um pouco esta paixão pelo futebol, paixão pela observação, mas não transmitia de boca, de exemplo, aquilo que o Luís dizia, e é verdade, ele estava lá, ele gostava de ver treinos, perguntava como é que foi, como é que não foi, então como é que correu o jogo, às vezes jogos que ele não ia a todos, naturalmente, mas estava lá muito presente. E no fundo foi esta visão um pouco mais à frente, esta paixão pela observação e pelos miúdos, fez com que ele tivesse tido um papel determinante e importante
no recrutamento de muitos jogadores. E havia jogadores que já estavam no Benfica e no Porto, e ele tinha esta capacidade de persuasão, de persuadir, da forma como falava, da apresentação do projeto. E dava a volta aos pais e aos miúdos, e eles voltavam, já eram de Sporting outra vez. E isto é incrível. Aliás, ele é que devia ter uma estátua em Alvalade daquilo que foi, o que ele representou para o clube, de paixão, de dedicação, de mudança de vida. Ele e um conjunto de pessoas por ali passaram muitos anos. E a mística no fundo, é passada ao longo dos anos por estas pessoas. Eu tenho uma frase no meu livro sobre o Sr. Aurélio, exatamente, para mim foi o mestre da persuasão, a capacidade de convencer os outros a acreditar no projeto dele. Nunca vi ninguém com uma capacidade tão grande para conseguir, porque cada caso é um caso. Nós, quando estamos no Futebol Formação, vêm miúdos de todas as origens sociais, religiosas, portugueses, estrangeiros, e ele tinha um leque de argumentos que conseguia chegar ao coração de todos, independentemente das origens ou do estatuto social. E isso foi algo que eu aprendi com ele, sem dúvida. Já agora vou acrescentar 3 coisas rápidas. A primeira reunião que eu tive foi com ele, e ele persuadiu-me, também não era difícil. Com 22 anos, eu me convidava para ir para o Sporting, não era difícil, por muito pouco dinheiro, era um estagiário. Depois mandou-me à Madeira, para ver o Ronaldo, e mandou-me em 2004, provavelmente outubro, novembro, numa das paragens, passei uma semana, 15 dias, no Manchester United, à conta de um suposto protocolo, porque o Ronaldo tinha acabado de ser contratado, e é ele que me sugere que eu devia de lá ir passar 15 dias, não só para acompanhar o Ronaldo nessa fase, mas ao mesmo tempo para ver como é que funcionava toda a estrutura. E conheci o Francisco Filho lá. Aliás, o Francisco Filho vai para o Manchester para trazer uma cultura diferente, porque eles acreditavam que os jogadores ingleses eram muito formatados e precisavam de outro tipo de influência, de forma a dar-lhes outro tipo de características, mais aquela virtuosismo, capacidade de resolver os jogos de 1 para 1, mas 1 para 1 com aqueles truques e fintas que só alguns é que têm, que vêm muito dos brasileiros. Então foram buscar o Francisco Filho para essa tarefa. Tanto que na altura também foram buscar o René Molenstein, da Holanda, que trazia o tipo de perfil, que era muito o trabalho individual. E o Francisco Filho aí teve uma importância brutal porque ajudou. Aliás, na altura nem havia tradutores, nem se falava em tradutores, o Ronaldo não falava inglês. Né? E então foi o Francisco Filho, que lá estava na estrutura, que utilizaram para fazer esta ligação e dar-lhe um conjunto de valores e princípios que faziam parte daquilo que era a história do Manchester. E eu tive a oportunidade durante 15 dias de privar com ele, acompanhar os treinos e ver como é que ele falava, como é que fazia, e foi uma experiência extraordinária. E foi tranquila a adaptação do Ronaldo ou não? Foi. Aliás, eu lembro-me dele de um boleia de carro, na altura, estava com alguém, aliás, não era ele que ia conduzir, a outra pessoa, e já as pessoas aproximavam-se do carro, e ele tinha acabado de chegar, para poder pedir autógrafo, isso tudo, já era uma febre do Cristiano. Ele, quando passava na linha, isto é uma coisa incrível, quando ele recebia a bola na linha, as pessoas daquela bancada levantavam-se todas, assim, para ver o que é que ia acontecer daquela jogada. Aliás, há imagens que ele recebe a bola e as pessoas levantam-se, à espera de ver o que é que vai acontecer. E é esse virtuosismo que o Manchester procurava. O virtuosismo, a relação com a bola, o dar espetáculo para o público. E ele trouxe isso tudo para ali. Tanto que depois foram buscar este Francisco para tentar ensinar, e o outro, René, nas jogadas individuais, para tentar ensinar outras coisas que o futebol inglês não tinha. Ora, na primeira entrevista, desde o regresso a Manchester, aos canais de comunicação do clube, Ronaldo disse que os adeptos do United eram especiais, e são especiais, e sabia que eles ainda entoavam o célebre cântico Viva Ronaldo. Ora, Tiago, vamos então perceber se as gargantas estão afinadas para receber CR7 neste regresso ao Old Trafford. Olá de novo Lisboa, olá de novo Rui, olá aos nossos convidados e a quem está a acompanhar esta emissão especial do Linha de Gol. Eu continuo em Manchester, comigo tenho um dominicano, Abraham, és da República Dominicana. República Dominicana, exatamente. E falas português, ainda por cima. Falo um bocadinho. O Abraham é fã incondicional de Cristiano Ronaldo. Estás contente com o regresso dele ao Manchester? Obviamente que sim. Cristiano Ronaldo fez a melhor decisão da vida dele. Voltar para a equipa onde começou tudo
Acho que isso vai ser o verdadeiro grande final, vai ser isso. Achas que ele vai quebrar mais recordes, vai bater mais recordes? Eu espero que sim. E agora tem que se adaptar a uma equipa diferente daquela que estive antes, mas eu acho que consigo ela o melhor do mundo e já está. Não há mais nada que falar. O que é que achaste da mudança de clube dele anterior, do Real Madrid para Juve? Assim, a mudança foi boa. Eu acho que ele não teve sorte, mas foi com a equipa que se pode jogar. No final, basicamente, ninguém queria passar a bola a ele. Eu não sei o que aconteceu ali, mas mesmo assim, ele conquistou coisas grandes, então fez bem. Era bom sair de Real Madrid, mas Real Madrid são muito complicados. És fã do Ronaldo, também acompanhas a seleção portuguesa? Claro. Então, eu não sabia de futebol até chegar a Portugal. Eu morava lá no Porto e aprendi o que aprendi a falar. Eu gosto muito do país, para mim é meu segundo país, não é? E agora estás em Inglaterra? Estou aqui, coisas da vida. Mas vais continuar a acompanhar o Ronaldo? Vais continuar a acompanhar... Sempre, eu sempre acompanho as coisas de Ronaldo, sempre estou a ver o Chiringuito, que não gosta muito dele, e outros youtubers que sim gostam de Ronaldo, falam a verdade, e sempre estou a ver essas desenhos que ele faz, e para mim, não sei, acho que nunca vai ver outra pessoa como ele, ou vai tomar muito tempo para assistir a outro profissional como ele, outro atleta como ele. Abraham, uma última pergunta. O que é que achas desta luta que está sempre a acontecer entre Ronaldo e Messi? É normal, sempre existiu, em todos os esportes, em todas as coisas. Eu acho que se não existia isto, não havia... não havia... Paixão, exatamente. É bom que assista, eu acho muito bom. Porque eles são extremadamente bons, são diferentes. Não tenho nada em contra de Messi, para mim Messi é tão bom como Ronaldo, mas há gostos, não é? Eu gosto mais de Ronaldo. Ok, ficamos com o depoimento de Abraham, em direto de Manchester. Eu acho que vou ficar por aqui e daqui a pouco vou acompanhar, às 3 da tarde, vou acompanhar o jogo com o Newcastle. Rui, regresso para Lisboa. Muito obrigado, Tiago, enviado da Newman a Manchester, horas de grande expectativa, de grande emoção, de grande vontade de ver Cristiano Ronaldo novamente com a camisola do Manchester United, e estamos a poucas horas disso, o mundo está a poucas horas de assistir a esse momento. Rui, aos 36 anos, Ronaldo tem condições para voltar a ser o melhor do mundo? Este ano tenho as minhas dúvidas, porque os prémios é sempre, não é só os gols, também é os títulos, e a Argentina foi campeã sul-americana no Maracanã, portanto isso poderá ter alguma influência na cabeça de quem vota, seja jogadores, jornalistas ou selecionadores. Mas diria que, porque não para o ano, não é? Porque acho que estão reunidas as condições para... ele no fundo voltou a uma casa que bem conhece, e isso também é um conforto. Os próprios adeptos são adeptos que animam, portanto não são adeptos, os italianos são um bocado mais frios nesse aspecto, os ingleses são mais acolhedores, é a minha ideia de ir ao estádio e de sentir as coisas. E penso que isto poderá ser uma rampa de lançamento para mais 2 ou 3 anos de grande estilo. Agora, se os ganhar os prémios individuais é importante, a cabeça deles para 2022, ele quer continuar a fazer história. Mais e mais. Sim, e eu acredito que até o Mundial 2022 ele terá, e o Mundial é especial porque é em novembro, portanto não é no verão, não é no nosso verão, portanto falta um ano e muito, e eu penso que nesse ano e muito que ainda falta, o Ronaldo vai continuar a fazer história e continuar a deixar a sua marca, porque lá está, acho que Old Trafford também já lhe pertence, e esse lado sentimental, que é muito importante para qualquer pessoa, ainda mais para um jogador de futebol, vai dar combustível para ganhar, para marcar mais golos e quem sabe para ganhar mais títulos individuais.
Portanto, prevês pelo menos 2, 3 anos Eu diria que alto nível sim, e com a sim. criação Ele desses disse objetivos. 4 ou Ele próprio 5, não é? disse. Eu diria que 2 ou 3 é 2 na ou boa, 3. não é? Mas em conversa com o Aurélio no início do livro, isto foi em 2018, portanto foi há 3 anos, o Aurélio já dizia, não, o Ronaldo vai chegar até aos 40 anos, 38, 39, 40, tranquilo. E está-se a provar que sim. E acreditas que no Sporting ou não? Depois disso, depois desse alto nível, ou não? Seria engraçado. Seria muito engraçado voltar à casa, mãe mesmo. Agora estamos a falar de um regresso a casa por ser o primeiro clube internacional do Ronaldo. Mas era muito interessante, até para a própria Liga Portuguesa, ganhar uma dimensão que não tem. É verdade que a Liga Portuguesa já teve o Casillas recentemente, campeão do mundo, mas o Ronaldo seria, de facto, um salto vertiginoso naquilo que é a Liga Portuguesa lá fora. Portanto, mesmo aos 40 anos, mesmo aos 39, 40 não, anos. desde que marcasse golos, estava tudo bem. Ora bem, pergunto ao Lionel e ao Luís, e já para terminarmos, Aurélio Pereira terá de ser persuasivo, eventualmente, para esta possibilidade de Cristiano Ronaldo voltar ao Sporting. Na volta vai ser. Tal como Alex Ferguson foi decisivo, agora neste regresso. Quando foi decidido o melhor golo da Liga dos Campeões, se não me engano, em que dão o golo ao Salah e não dão o golo ao Ronaldo, aí cria muitas dúvidas na escolha daquele que é o melhor jogador do mundo, não é? Porque ele ainda pode chegar a ser. Normalmente o que acontece é que os melhores jogadores do mundo são escolhidos também pelo virtuosismo de fazer grandes jogadas, fintar 3, 4 jogadores e fazer o gol. O Ronaldo já não faz isso. O Ronaldo é um jogador da área, o melhor que há. Os movimentos na área, a forma como se movimenta, o timing de entrada sobre a bola, a forma como engana o adversário direto, os movimentos de diagonais curtas, a velocidade de execução, a facilidade com que faz as coisas em espaços curtos, a capacidade de impulsão, pé direito, pé esquerdo, cabeça, aquilo vale tudo. E mete lá dentro. Ou seja, essa qualidade técnica ele não a perdeu. Perdeu outras características. Para ser o melhor jogador do mundo, provavelmente as pessoas olham mais para aquele jogador virtuosismo, que é capaz de fintar 3 ou 4. Mas eu acredito, não só pela motivação que está, que é mais um novo desafio, pela equipa que tem por trás, que é uma equipa de grande qualidade, e pela dimensão do clube, ele nestes 2 anos pode estar nomeado para um desses prémios. E já agora vou acrescentar uma historiazinha rápida que me aconteceu, que é daquelas coisas que define os estados de espíritos depois de uma competição, depois de um jogo. Nós tínhamos, durante os 4 anos da Seleção Nacional, em qual eu fui adjunto do Paulo Bento, nós fizemos a qualificação, o play-off da qualificação para o Campeonato do Mundo. Jogámos contra a Suécia cá, ganhámos 1-0. E fomos lá e era o jogo Portugal-Suécia, mas havia outros jogos pelo meio. Era o jogo Ibrahimovic contra o Ronaldo e havia a possibilidade do Ronaldo, nesse jogo, se marcasse 4 golos, ultrapassar o Pauleta na Seleção Nacional. Essa eu nem ligava nenhuma, porque não foi algo muito evidenciado na comunicação social. Fomos lá para a Suécia, ele faz esse jogo é memorável, faz 3 golos, e quando estávamos a cumprimentar todo, um abraço, estávamos na conversa, e eu disse, agora o Campeonato do Mundo vai chegar muito bem ao Campeonato do Mundo, e ele me disse, falta um gol para bater o Pauleta, só falta um, Ou seja, depois de um jogo memorável que ele fez, faz 3 golos, ele diz-me, só falta um para bater o Pauleta, era só um. Ou seja, havia um objetivo individual na cabeça dele que era ultrapassar o Pauleta. Esse momento foi um momento delicioso. Nós já falamos sobre isso, já falei sobre isso com ele, mas isso revela um pouco este lado competitivo no fundo quais são os recordes que ainda faltam? Será que ainda faltam muitos recordes? E ele anda à procura deles. Luís. Utilizando este último jogo que ele teve na seleção, para mim é o melhor exemplo para passar aos jovens. Se tivermos que explicar a um jovem o que é que ele terá que fazer para um dia também poder ser jogador de alta competição e para chegar ao estrelato, este último jogo teve tudo. Significa que todos erram, e ele errou, começou por errar ao início do jogo. Nem sempre jogamos bem, e o Cristiano não jogou muito bem nesse jogo, mas nunca se desiste. E ele conseguiu concretizar, mesmo que no último minuto consegue chegar ao objetivo para a equipa, e que por sinal também foi o objetivo dele. Depois passar também esta mensagem de humildade que eu vi o Pep fazer, que eu acho que é a rendição
de um jogador, colega de equipa, com estatuto, com idade, mais velho, que é ir buscar a camisola do Cristiano, virá-la do avesso porque ela estava no chão, dar-lhe à mão e a seguir colocar-lhe a braçadeira de capitão. Eu acho que isso é a consagração daquilo que é o maior astro do futebol mundial neste momento. Luís Dias, Leonel Pontes, Rui Miguel Tovar, muito obrigado pela vossa presença nesta hora em que estivemos a falar sobre Cristiano Ronaldo e, obviamente, homenagear este regresso de CR7 a Old Trafford, um acontecimento mundial e que foi aqui antecipado na Newman.